Obrigado. Mais uma vez, a paz do Senhor. Minha voz está mais bela. Estou passando por uma dificuldade muito grande, que eu moro em frente a uma mata, e lá de hora em hora algum filho de Deus coloca fogo lá. E agora, saindo para o culto, já estavam colocando fogo lá novamente. Isso tem prejudicado não só a mim, mas como os meus filhos também. Que os irmãos me ajudem em oração, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias comigo em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Foi uma semana bem agitada para nós. Estivemos na quinta, no sábado, domingo pela manhã e agora novamente domingo à noite na presença do Senhor. Isso é muito bom. Fizemos um trabalho maravilhoso hoje de manhã. Que saudade de evangelizar. Estava parando até os cachorros no meio da rua. E Deus fez uma obra muito grande ali, através das nossas vidas. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Um texto que o Senhor colocou no meu coração já há quase um mês. Esse texto não sai da minha cabeça. E eu confesso aos irmãos que eu relutei. Eu briguei com o Senhor. Eu quis mudar, eu quis desistir. Mas não teve jeito. Então, a palavra do Senhor para nós essa noite é essa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos até o costume, a tendência de quando nós lemos esse texto, nós pensarmos nas pessoas que não conhecem o Senhor. Quando lemos algumas passagens bíblicas, nós pensamos em pessoas que precisam conhecer a verdade acerca da libertação, talvez de um vício, ou acerca da libertação de uma enfermidade, ou acerca da libertação de qualquer outra coisa que o impede de se aproximar do Senhor. É um texto que nós costumamos usar para evangelizar, para falar do amor de Deus para as pessoas e daquilo que Deus tem para fazer na vida delas através do processo da libertação. Então, quando nós lemos e quando eu li esse texto, eu pensei que é uma palavra que faz sentido não só na vida daqueles que precisam se libertar de tais coisas, mas que também faz muito sentido na nossa vida. Pessoas que possuem um conhecimento de Deus, pessoas que possuem um conhecimento teológico, pessoas que confessam a fé e que afirmam conhecer a verdade. Essas pessoas também precisam ser libertas. Essas pessoas também precisam adquirir conhecimento. E é um conhecimento de Deus. É conhecer e ser liberto. E essa é uma verdade que nós todos precisamos. Porque a única forma de nós termos uma mudança de vida na presença do Senhor, uma mudança verdadeira, uma mudança genuína, uma mudança que cause uma diferença tanto em quem está sendo mudado, quanto em quem relaciona com quem teve a mudança,
é conhecendo o Senhor. Não tem outra forma de nós aprendermos acerca da mudança de comportamento, senão através do conhecimento das coisas do Senhor. Quando conhecemos a verdade produz em nós liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é o direito de escolha. É você poder escolher. Quando entendemos que somos livres, é porque nós entendemos que nós temos o direito de escolher. Escolher o que vestir, escolher o que comer, escolher onde ir, escolher a hora de dormir ou a hora de acordar. Vimos as pessoas que são reclusas, os prisioneiros, eles não têm essa liberdade, eles estão presos e eles perderam o direito à liberdade. Eles não escolhem a hora de dormir, eles não podem mais escolher a hora de comer, eles não podem escolher a roupa que eles vão vestir, eles não podem escolher mais onde eles vão, porque eles perderam a liberdade, perderam o direito de escolha. E a palavra do Senhor diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertarão. Então, o conhecimento da verdade traz para nós a liberdade. E essa liberdade é uma liberdade de adoração, uma liberdade de aproximação, uma liberdade de relacionamento com Deus. Muitos confundem essa liberdade com oportunidades para pecar, oportunidades para entristecer o Espírito Santo, oportunidades para entristecer o próprio Deus. Mas a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade de adoração, uma liberdade de aproximação, uma liberdade de relacionamento com Deus, que somente através do conhecimento de Jesus Cristo que nós adquirimos essa liberdade. E quando Jesus falava sobre isso para os discípulos, estava entre eles pessoas que eram descendentes de Abraão. Jesus estava falando também para o povo de Israel. Falava também para os judeus que haviam crido nele. Você vai ver isso no versículo 31. Então podemos concluir que essa mensagem não é somente para aquelas pessoas que são completamente ignorantes concernente à palavra de Deus. Essa mensagem não é somente para as pessoas que estão presas no vício. Essa mensagem não é somente para as pessoas que estão presas na prostituição, no adultério, na mentira. Mas essa mensagem também é para aqueles que conhecem a Deus ou que dizem conhecer a Deus. Porque Jesus não estava falando para pessoas que não tinham conhecimento acerca das coisas de Deus. Mas ele estava falando para um povo que era descendente de Abraão, que era o povo de Israel, judeus, que tinham crido no Senhor, mas eles não tinham o pleno conhecimento da verdade. Essa é uma mensagem para pessoas ignorantes de Deus, mas para pessoas que também conhecem a Deus. O povo de Israel conhecia a palavra de Deus, julgavam-se ser grandes conhecedores da palavra de Deus. Mas mesmo aqueles judeus que haviam crido em Jesus não tinham a concepção exata da liberdade. Eles não sabiam exatamente qual era a liberdade que eles tinham alcançado em Cristo. Qual era o tamanho e qual era a importância dessa liberdade que eles tinham adquirido através do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, isso também pode estar acontecendo conosco, líderes, professores, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da teologia, conhecedores dos louvores, dos ensinamentos, mas que muitas das vezes nós confundimos a liberdade que nós temos em Cristo com oportunidades para pecar, com oportunidade para nos afastarmos da presença do Senhor, com oportunidades para termos uma vida
que vai contrária à vontade de nosso Deus. Mas o Senhor diz que, ao conhecermos verdadeiramente a Ele, nós adquirimos uma liberdade e uma intimidade com Deus que nos levará a lugares nunca antes experimentados. Quando nós entendemos verdadeiramente que, conhecendo Jesus Cristo, que é a verdade, essa verdade sendo conhecida por nós, trabalhada em nós, sendo obedecidas por nós, nós estaremos alcançando lugares maravilhosos na presença do nosso Senhor. É possível sim que uma pessoa tenha grande conhecimento da Bíblia, dos personagens bíblicos, das datas, das profecias, e mesmo assim não ser uma pessoa transformada. Isso é possível, porque a partir do momento que eu tenho esse entendimento da Bíblia, das verdades bíblicas, dos assuntos bíblicos, de todo o conteúdo bíblico de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não pego esse conhecimento, aplico ele na minha vida, para que através da aplicação dessa verdade em mim, ela gere uma mudança de comportamento, é possível sim que eu não seja liberto na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que talvez tenham sim somente um conhecimento teórico e não prático da palavra de Deus. Um conhecimento só na teoria, mas que na prática deixa a desejar. Então isso deixa claro para nós que essas pessoas ainda não alcançaram a verdadeira liberdade em Cristo. A liberdade de poder escolher servir a Deus. A liberdade de poder escolher se debruçar na palavra do Senhor. A liberdade de poder escolher Deus em vez das outras coisas. A liberdade de escolher estreitar um relacionamento com Deus. E através do estreitamento desse relacionamento com Deus, você vai ser exposto a você. Vai ser oferecido a você coisas tão grandiosas que talvez você nunca imaginou vivenciar na presença do Senhor. Então é esse nível que Deus quer nos levar. Quando Ele diz que se nós conheceremos a verdade irá nos libertar. Irá nos libertar das prisões da nossa mente. Irá nos libertar da nossa insegurança. Irá nos libertar do nosso medo. Medo esse, muitas vezes, até mesmo de nos lançar nos braços do Senhor. De nos lançar no conhecimento da palavra do Senhor. De nos lançarmos em Deus de uma forma tal, ao sabermos que nós seremos um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Algumas vezes eu tive essa experiência com Deus. Experiência tal de que, em um determinado período da minha vida, eu me dediquei ao conhecimento de Deus de uma forma tão profunda que eu tive medo daquilo que Deus estava fazendo através da minha vida. Então Deus em nós que somos conhecedores da sua palavra, Deus em nós que somos conhecedores do seu Filho, Deus em nós que conhecemos sim a sua palavra e a veracidade da sua palavra, Ele quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele ao ponto de adquirirmos nele algo extraordinário que a nossa mente nunca antes imaginou provar, viver ou conhecer, porque é isso que Deus tem reservado para nós. Deus tem coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que a nossa mente não alcança, para que nós venhamos vivenciar com Ele. Então, somente o conhecimento teológico, somente o conhecimento técnico ou um conhecimento superficial não nos garante esse estreitamento no relacionamento para com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus de fato e de verdade. Nós precisamos conhecer a Jesus num relacionamento mais profundo a partir do dia de hoje. A partir desse dia onde nós já estamos, talvez há 5 anos, há 6 anos, há 8 anos na presença do Senhor, ouvindo palavras maravilhosas, estudos maravilhosos, a exposição da palavra de uma forma nunca antes nós havíamos ouvido. Mas agora está num momento de nós aprofundarmos um pouco mais
no que se diz respeito ao conhecimento de Deus. Nós precisamos passar para um outro nível, um nível de experiência nunca antes imaginado por nós de experimentarmos na presença do Senhor. Precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar que somente tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento até hoje não é o suficiente para dizermos que verdadeiramente conhecemos a Deus. Deus hoje Ele nos chama para um relacionamento individual, um relacionamento pessoal e um relacionamento particular para com Ele. Porque Ele quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós de uma forma nunca antes experimentada por nenhum de nós. E nós temos aí a primeira oportunidade de começar a estreitar esse relacionamento no dia 2 de outubro, onde nós teremos a oportunidade de ficarmos 12 horas de joelhos dobrados na presença do Senhor. Imagina o que Deus será capaz de fazer através da sua vida, ao você se comprometer numa forma de conhecimento de Deus, em dobrar os seus joelhos, fazer um compromisso com o Senhor e dizer: Deus, eu vou ficar 12 horas de joelho dobrado na tua presença, porque eu quero provar, eu quero conhecer mais de ti, eu quero ver mais do que o Senhor tem para fazer em minha vida e através da minha vida. É uma oportunidade de fazermos prova com Deus e colocar em Deus essa prova que nós fizemos. E nós entendemos que após levantarmos os joelhos dessa oração, no ato de fé, Deus estará entrando com providência através da causa que nós colocamos na presença dEle. Seja a libertação de alguém, seja um dom espiritual, seja a cura de alguém ou a sua própria cura. O certo é que Deus está nos dando, irmãos, o início de uma oportunidade de nos aprofundarmos mais em Deus, de pararmos de nadar na superfície e adquirir em Deus os equipamentos necessários para começar a mergulhar no Senhor, mergulhar em lugares nunca antes mergulhados por nós, procurar em Deus lugares nunca antes procurados por nós. É uma oportunidade que Deus está nos dando, porque se nós conhecemos a verdade, essa liberdade, ao ser aplicada em nós, ela vai trazer para nós uma liberdade nunca antes provada por nenhum de nós. Uma liberdade em Cristo, ao ponto de chegarmos em qualquer lugar e dizer as palavras do Senhor com fé e as coisas começarem a acontecer. Um avivamento nunca antes provado, tanto individualmente como coletivamente, por todos nós que nos dispusermos a estar fazendo essa prova com Deus. Qual de nós já dobramos os joelhos por 12 horas? Qual de nós já tivemos essa oportunidade de dobrar os joelhos 8 horas da noite e levantar às 8 da manhã na presença de Deus? Então, se Deus colocou esse propósito no coração do pastor Felipe, é porque Ele sabe que nós, crentes do Sagrada Família, temos condições sim, temos ferramentas sim, para nos aprofundarmos ainda mais em Deus, porque Deus quer se revelar a nós. O pastor Felipe falou muito aqui sobre os dons que Deus tem para nós, o dom de interpretar línguas e o dom de discernimento de espírito, dons estes que a igreja não vai passar de nível se Deus não começar a nos usar nesses dons. Nós temos que buscar esses dons em Deus para que Ele venha nos usar nesses dons e a igreja do Sagrada Família comece a alçar voos mais altos dentro deste bairro. Nós precisamos, irmãos, que as pessoas entrem dentro dessa casa enfermas e saiam curadas. Entram oprimidas por Satanás e saiam libertas. Para que essas notícias ecoem nos 4 cantos do Sagrada Família e as pessoas sejam atraídas por causa daquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. E com quem você acha que Deus quer contar?
é comigo, é com você, é com todos nós, porque eu sinto que Deus ele tem nos preparado nesses anos, com exaustivos estudos da palavra do Senhor, com exaustivos ensinamentos da palavra do Senhor, de doutrinas, com relação a comportamento, com relação a relacionamento com Deus, com relação à busca de Deus. Nós vimos como que os apóstolos buscavam a Deus no livro de Atos dos Apóstolos, através do Espírito Santo, que Deus fazia na vida daqueles homens. E eu não sei você, mas isso arde, isso queima no meu coração, quando eu vejo umas coisas dessas acontecendo, e eu pergunto, Deus, o que nós precisamos fazer para que o Senhor venha nos usar dessa forma também no bairro Sagrada Família? E Deus está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo mais. Porque se nós conhecermos a verdade, essa verdade vai nos libertar, talvez libertar do medo, talvez nos libertar da insegurança. O medo, irmãos, não o medo natural lá do mundo, mas esse medo de aprofundar em Deus. Esse medo do desconhecido. Esse medo do sobrenatural. Porque quando nós nos aprofundamos nisso, coisas extraordinárias nos são reveladas e isso causa medo, porque nós estamos presos nesse corpo que é carne. Mas Deus hoje, Ele quer, através do conhecimento de Jesus Cristo, nos libertar desse medo, para nós alçar voos mais altos em nome de Jesus. Para que nós venhamos ter experiências mais extraordinárias do que as que nós já tivemos com Cristo, em nome de Jesus. Só esse conhecimento que nós temos é bom, mas não basta. Deus quer se revelar mais a nós, Deus quer descortinar coisas que nós não conhecemos e Ele quer revelar a nós. Mas para isso nós precisamos entender que em Cristo nós somos livres. Amém. Nós somos livres para adorar, nada te impede de adorar a Deus, de buscar a Deus, de se aprofundar nas coisas de Deus, ainda mais no conhecimento do que você já tem dEle. Deus quer que nós o conheçamos ainda mais, para que essa liberdade que Ele dá para nós venha a ser usado de uma forma extraordinária, para que vidas venham se render aos pés do Senhor. É um conhecimento de Deus que causa medo, causa temor, causa insegurança. Quantas vezes Deus nos chama para algo e nós ficamos imaginando, será que é Deus? Nós ficamos pensando, nossa, será que é para mim ir? Será que é para mim fazer? Deus não quer mais que nós fiquemos agindo dessa forma. Ele quer nos usar, irmãos, em outros níveis. Em níveis mais altos, níveis mais profundos, níveis de conhecimento que vai impactar não somente o bairro Sagrada Família, mas a sua família também, a sua vida e as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Deus quer, irmãos, que verdadeiramente, onde você colocar as plantas dos seus pés, as coisas mudem e sejam diferentes em nome de Jesus. É esse nível de conhecimento, de relacionamento que Deus nos chama. É uma entrega diferenciada, uma busca diferenciada de compromisso com Deus, um conhecimento prático e transformador. Deus quer revelar a nós conhecimentos práticos, conhecimentos que cheguem até a nós e rapidamente nós venhamos querer colocar isso em prática. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O tempo de ouvir já está cessando. O tempo de ensinamento exaustivo está cessando. Deus quer que nós venhamos colocar em prática e que venhamos assumir um comportamento diferenciado no que diz respeito a relacionamento com Deus. Deus quer que nós voltemos aos momentos de oração em nossas casas.
O casal que não tem filho se reúna diante da palavra, leia, tire dúvidas, ore, busque de Deus. O casal que tem filhos reúna a sua prole na sala, no quarto, seja onde for, e busque conhecimento de Deus. Porque Deus quer se revelar a nós através do conhecimento prático, um poder transformador que Ele quer operar em nós e através de nós. Algo que verdadeiramente venha causar impacto na vida das pessoas. O resultado de tudo isso será um coração verdadeiramente repleto do amor de Deus. Um coração transformado. Um coração que vê as vidas sofrendo sem Cristo e as lágrimas chegam a correr nos seus olhos. Pessoas que ao proferir palavras, as pessoas que não conhecem Cristo, cause constrangimento no coração dessas pessoas, cause nela um queimor dentro delas, para que elas sintam o desejo de vir para a casa de Deus. Não foi uma só pessoa que me disse nas ruas, eu preciso voltar para Deus, mas eu não consigo. Para que quando essas pessoas se aproximar de nós, elas sintam Deus em nossas vidas. Elas sintam o desejo de ter nelas aquilo que elas viram em nós. É isso que Deus quer fazer conosco. E essa verdade que alguns pensam que não precisam conhecer, porque pensam que a verdade é um conjunto de crenças, um conjunto de teorias, um conjunto de filosofia, que anda em harmonia com a Bíblia, que anda em harmonia com a palavra de Deus. Muitos distorcem o que verdadeiramente é a verdade. O fato de nós conhecermos esse conjunto de crença não necessariamente nos garante que nós conhecemos a verdade. Não necessariamente nos garante que nós não podemos conhecer ainda mais acerca de Deus. Não nos garante que Deus não tem mais coisas para nos revelar através da sua palavra. Nós sabemos que a revelação completa que nós precisamos de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Mas tem coisas profundas aqui nesse livro que nós não entendemos ainda e que Deus quer de nós uma predisposição para que Ele venha revelar coisas maiores ainda para nós dentro da sua palavra. Coisa extraordinária que faz-nos verdadeiramente sentirmos livres na presença do Senhor. Livres com desejo no coração de servir a Deus, como diz o pastor João Carlos na quinta-feira, de vir para a casa de Deus, para adorar a Deus. É esse nível de liberdade que Deus quer produzir em nós, ao nós estarmos arrumando em nossas casas, não sair da nossa mente esse sentimento de estar indo para a igreja para adorar a Deus. Nada mais do que isso, simplesmente adorar a Deus. As outras coisas são consequências. Estar relacionando com o irmão, conversando, fazendo outras coisas, é consequência de você estar na casa de Deus, mas com esse sentimento no coração de vir para adorar a Deus, para buscar a Deus, para receber de Deus coisas lindas que Ele tem para nós, que nós ainda não recebemos. Principalmente no que diz respeito aos dons espirituais, ao batismo no Espírito Santo, às revelações maravilhosas que Deus tem para transmitir a nós, porque Deus quer nos libertar do medo. Muitas pessoas que eu conheço, que eu conheci, não recebiam os dons, não recebiam o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, os outros dons que Deus tem para nós por causa do medo. Mas Deus quer que através do conhecimento dEle, nós venhamos
a perder esse medo e nos sentirmos verdadeiramente livres para adorar a Deus e para buscar as verdades do Senhor. Porque a verdade não é um conjunto de crenças, não é um conjunto de filosofias, de ideologias. A verdade é Jesus. Simples assim. Essa é a verdade. Ele mesmo diz, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É como se ele estivesse dizendo, conheçam a mim, e eu vos libertarei. Conheçam a mim, e eu vos libertarei do seu medo, da sua insegurança. Medo e insegurança de que eu estou falando? De conhecer mais a Deus, de se aprofundar mais nas coisas de Deus, no que diz respeito a relacionar-se com Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ao estreitarmos o relacionamento com Jesus, que é a verdade, nós adquirimos liberdade em Cristo. Nós adquirimos liberdade em Deus. E essa liberdade nos dá o direito de chamar Deus de Pai, de relacionar com Ele intimamente como relacionamos com o nosso Pai, de relacionarmos com a Sua palavra como intimidade, além daquela que nós já relacionamos. Deus quer, irmãos, que nós paramos para pensar qual foi a coisa mais difícil, ou a coisa maior, ou mais importante que eu fiz no que diz respeito a relacionar com Deus. Será que foi orar 1 hora? Será que foi ler a Bíblia toda? Será que foi visitar 10 pessoas? Eu não sei qual é a sua experiência, ou qual foi o grau dessa experiência, mas hoje Deus nos chama a ir além daquilo que você já foi. Deus me chama e Deus te chama a ir além da experiência que você já teve. Porque Ele tem coisa maior ainda para te revelar através do conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Ele quer te usar ainda mais do que Ele te usa. Mas muitas vezes gera medo, gera insegurança. E hoje Ele quer, em nome de Jesus Cristo, que esse medo seja quebrado e você tenha liberdade para usar o poder que Deus colocou em nós e que nós, muitas das vezes, vivemos como se isso fosse uma mentira. Há um poder em nós que nós não temos conhecimento, e Deus quer nos levar a este conhecimento desse poder, para que nós venhamos impactar a nossa geração e viver o verdadeiro avivamento. Porque é isso que essa geração precisa, de viver um avivamento verdadeiro, que causa mudança nas pessoas, que causa mudança de vida e de comportamento nas pessoas. E outra verdade, além de ser Jesus, ela é o próprio Espírito Santo. 2, que nós temos que buscar um relacionamento verdadeiro com toda a Trindade. Orarmos e relacionarmos com o Espírito Santo. Porque ele diz em 1 João 5,6, e o Espírito é o que dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele diz, e conhecereis a mim, que sou Jesus Cristo. E agora ele diz, e conhecereis o Espírito Santo, que é a verdade, e ele vos libertará.
vos libertará da insegurança, vos libertará de talvez nós acharmos que já temos todo o conhecimento necessário, ou que já sabemos demais, ou que já entendemos demais, ou que o que já sabemos é o suficiente. Não, Ele nos chama a conhecê-lo ainda mais. Ele chama-nos a conhecer a Jesus e ao Espírito Santo ainda mais, porque eles são a verdade. A verdade não é o que o mundo prega. A verdade não é o que as ideologias pregam, a filosofia, não. A verdade é Jesus. Ele é a verdade que nós precisamos entender, conhecer, e ao entender, conhecer, passar isso para o mundo, para que o mundo entenda o que verdadeiramente é a verdade. A verdade é Jesus. Ele quer que nós caminhamos nele e nos aprofundemos ainda mais nesse conhecimento, porque nós temos capacidade para isso, irmãos. Nós não somos mais crentes meninos, nós não somos mais crentes imaturos que precisam tomar uma sopinha espiritual, não. Deus tem coisa bruta para nós, tropeiros espirituais, feijoadas, não mais sopinhas. Mas Deus tem coisa pesada para nós, mas Ele quer que nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é o Espírito Santo. E quando nós nos aprofundarmos mais nele, nós vamos vendo, nós vamos vivendo e nós vamos sentindo aquilo que Ele tem reservado para nós. Coisas de tudo que você já viveu com Cristo, Ele tem coisas maiores ainda para nos revelar, para fazer através de nós. Basta nós colocarmos na brecha, estreitar o relacionamento com Deus, abrir mais vagas na nossa agenda para Deus, para o Espírito Santo, passar mais tempo em oração, em consagração, jejuar mais, falar de jejum para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque a verdade é que liberta. E se Jesus é a verdade, nós precisamos conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, nós seremos libertos também dos nossos pecados, ou da escravidão do pecado. Nós já somos livres em Cristo, mas o pecado ainda aprisiona muitos. E ao estreitarmos e aprofundarmos no relacionamento com a verdade, que é Cristo, que é o Espírito Santo e que é Deus, nós seremos livres do pecado. Porque o pecado aprisiona, o pecado amarra, o pecado segura, o pecado coloca medo. Mas Jesus, Ele quer nos libertar do pecado também. Porque ainda não somos livres totalmente do pecado. Ainda que não vivemos uma vida de pecado, nós ainda estamos sujeitos a pecar. E ao pecarmos, Deus quer nos libertar desse pecado. Que nós não venhamos pecar e continuar na vida pecaminosa, pecar e continuar pecando. Aí peca hoje, pede perdão amanhã, peca de novo. Não, nós não somos fracos a esse ponto. Nós somos fortes em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E ao aprofundarmos o relacionamento com Ele, nós entendemos que nós temos a capacidade de dizer não para o pecado. De todos os dias dizer não para o pecado. Porque o pecado nos arrodeia todos os dias, de todas as formas, de todas as cores, de todos os jeitos, de todos os cheiros, de todos os gostos. Ele está aí, mas nós temos liberdade, força para dizer não. A liberdade que Deus nos dá é o direito de escolhermos dizer não ao pecado, dizer não às coisas pecaminosas e dizer sim para a verdade que é Jesus Cristo. Porque se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Pai, muito obrigado, Senhor, ter me dado força até aqui para pregar a Tua palavra, Deus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus,
Nos ajuda, Deus, a nos aprofundarmos no conhecimento da verdade. Nos ajuda, Senhor, a acreditar nessa verdade de que o Senhor tem coisas maiores para fazer através das nossas vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Não deixe, ó Deus, que o medo tome conta de nós. Nos ajude a buscar os melhores dons, Senhor, na tua presença, para sermos usados dentro dessa casa de uma forma extraordinária que possa contagiar todo esse bairro Sagrada Família. Nos usa no dom de cura, Deus, para curar os enfermos. Nos usa, Deus, no dom de revelação, discernimento de espírito. Não nos deixe ser enganados, ó Pai, por falsas ovelhas, falsos pastores ou falsos mestres. Nos ajude, Deus, a conhecer o Senhor de verdade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.